Os demônios e suas atividades: tentação, opressão e possessão. Lucas 4, do 1 ao 13, 13, do 10 ao 17. A gente vai começar com tentação. Os demônios, eles tentam provocar a vontade da carne, na intenção de levar a pessoa a pecar. Então, 2 vezes no Novo Testamento, Satanás é chamado de tentador. Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5. Isso não significa que toda tentação vem do maligno, pois a própria Bíblia declara que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago 1:14. E o autor bíblico está referindo-se à carne, essa parte dentro de nós que sempre quer abrir a porta para o pecado. Romanos 8, do 5 ao 8. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que os demônios tentam mexer na vontade da carne. Por isso é importante considerarmos como o próprio Senhor venceu a tentação. Mateus 4, do 1 ao 11 e Lucas 4, do 1 ao 13. A tentação de Jesus. Deus permitiu, após o batismo, Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto. O tentador atacou quando pensava que Jesus seria mais vulnerável. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Ele queria que Jesus duvidasse da palavra de Deus. No batismo, o Pai havia declarado: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." Está lá em Mateus 3:17. O inimigo 2 vezes sugeriu: "Se és filho de Deus..." Como se Jesus precisasse comprovar a veracidade do Pai. Mateus 4:3-6. Satanás ofereceu domínio mundial, todos os reinos do mundo e a glória deles, como presente, uma tentação de obter isso sem morrer na cruz. Ele queria que Jesus o adorasse. "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Mateus 4:9. Desde o início, queria o culto que só a Deus é devido. Isaías 14, do 13 ao 14. Jesus refutou todas as tentações usando a palavra de Deus. Embora o diabo também tenha citado a Escritura para tentar, Jesus corrigiu a interpretação errada da Bíblia com citação. Também está escrito. Algumas áreas da tentação. Grande parte do livro de Jó descreve os discursos dos seus amigos tentando convencê-lo de que seu sofrimento era resultado do seu pecado. Ele se defende tentando falar dos mistérios de Deus e a sua inocência, fazendo uma retrospectiva de sua vida à luz da lei de Deus. No capítulo 31, ele descreve as áreas conflitantes nas quais o homem, desde aquela época, sempre foi derrubado. A área sexual, Jó 31:1. Essa é uma das áreas mais complexas para o homem. É a luxúria. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, que foi uma das causas da queda de Eva, lá no Éden. Somos uma geração provocada pelas imagens, bombardeadas pela pornografia. Qualquer site que você abra, mesmo um jornal sério, você verá ali uma proposta para que você acesse. Basta um clique. Muitas mulheres, elas desejam estimular as reações em outros homens. Os conselhos da Bíblia nessa área: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça da fé, o amor, a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Está lá em 2 Timóteo 2:22. Como fugir? Evitar fontes de informação já contaminadas, como a pornografia na internet, companhias e festas em que a droga e o sexo se misturam, e todas as situações comprometedoras nas quais a resistência pode ser derrubada. E buscar uma vida santa. Eu até diria até um pouco mais. Muitas vezes a situação de você olhar nas janelas, os stories, os rios, todas essas coisas aí, é como se fosse aquela janela lá do próprio Davi, quando ele acabou caindo. O homem de Deus acabou caindo. Hoje a gente não precisa de muito. Nas nossas redes sociais a gente já estamos acessando toda essa situação de pecado como distração. Abuso de poder e injustiças, está lá em Jó 31, do 13 ao 14. Ele fala de sistemas judiciários corruptos, de juízes que também naqueles dias apoiavam causas desonestas e davam vereditos por dinheiro ou por relacionamento. Vivemos dias assim. Não é muito difícil dar um jeitinho para trapacear, para tirar o direito do trabalhador e daqueles que são menos assistidos. Jó avalia esta área da tentação humana, que é um grande problema em nosso país acostumado com falcatruas e desonestidades. É preciso romper com o câncer da corrupção. 1 Pedro 3:7 e Efésios 6:9. Confiança no dinheiro, ganância e avareza. Jó 31, do 24 ao 25. É fácil se perder pelo ganho, se afastar de Deus por causa do dinheiro. A Bíblia diz que o espírito da ganância tira a vida de quem o possui. Está lá em Provérbios 1:18. Somos uma geração consumista, capitalista. Gostamos de ganho, riquezas e acúmulos. Nossa alma é gananciosa, insaciável, desejamos mais e mais e não percebemos que estamos sendo devorados por esse espírito que nos seduz e atrai. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. O fascínio pelo místico e o esotérico. Jó 31, do 26 ao 28. Os dias pós-modernos são caracterizados não pelo paganismo e ateísmo, mas pelo esoterismo e o espiritualismo. As séries que fazem sucesso na TV, os filmes concorridos, são místicos, povoados de bruxas, feitiçarias, enigmas dos deuses, astrologia, o horóscopo ou os gurus da TV e da internet, os médiums espíritas, estão sendo procurados até por crentes para oferecer direção para a vida. Deus adverte que atrás dessas coisas se esconde a ação demoníaca. Não se meta nela.
o próprio Senhor orienta que é dele. Romanos 8,14. A Bíblia não proíbe a prática de estudos científicos no ramo da astronomia. Ao contrário disso, somos encorajados a olhar para o alto e contemplar as belezas que Deus criou no espaço. Está lá em Isaías 40:26. Apoiada por religiões ligadas à feitiçaria que estabelecem uma relação entre os astros e os acontecimentos terrestres e na vida das pessoas. Uma das ideias base da astrologia, talvez seu pilar fundamental, é de que os eventos na Terra estão relacionados aos movimentos dos planetas no céu ou de uma forma explícita que o posicionamento dos astros no momento do nascimento de uma pessoa determina não apenas seu caráter, mas também seu destino. Tais ideias são totalmente contrárias à Bíblia. Não se pode estabelecer nenhuma relação entre os posicionamentos dos astros e a personalidade de uma pessoa, nem predizer o seu destino. Está lá em Isaías 47, do 12 ao 15. Prazer na vingança e no ódio. Jó 31, do 29 ao 30. Uma área de tentação que experimentamos é o prazer na desgraça daquele que nos tem ódio. Não parece razoável exultar quando aquele que nos persegue se dá mal? Não fizemos nada contra ele. Foi ele quem se arrebentou sozinho. No entanto, Deus não tem prazer nesse macabro prazer que eventualmente experimentamos. Jó menciona ainda implicações, que são orações que fazemos para que Deus faça mal àqueles que nos ferem. Os demônios aproveitam as áreas mais vulneráveis para nos atacar, usando os nossos desejos físicos, chamando para os pecados sexuais e vícios e ataca nossa mente para confundir o entendimento das coisas de Deus, agindo contra a tentação. Assim como, ao percebermos sintomas de doença, nós corremos para nos tratar, a tentação, quando percebida, é necessário que urgentemente nós possamos tratá-la. Como agir quando sentimos que entramos em uma tentação? A resposta sempre se resume na exortação dada pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 26:41. Vigiai e orai. Vamos refletir um pouco a respeito dessa exortação de Jesus, para que possamos encerrar o assunto de forma prática. O que é vigiar? Vigiar, entre outras coisas, quer dizer estar atento, alerta a perigos e pronto a reagir. Vigie, pela palavra. Nós precisamos nos fortalecer contra as tentações, nos deixando ser instruídos preventivamente pela leitura e meditação constante da palavra de Deus. Está lá em Salmos 1, do 1 ao 3. Nós precisamos ter sabedoria ao falar. Vigie sobre as influências que recebe. Certos lugares onde vamos, companhias ou atividades podem nos fazer mal. Devemos estar atentos a isso e evitar tais coisas quando as percebemos. Não devemos querer escapar à tentação nos jogando no meio delas. 1 Coríntios 10:23 e 15:33. Vigie considerando a sua incapacidade. Uma das maiores causas das derrotas é a arrogância de se considerar-se forte o suficiente em qualquer situação. Não é assim com o pecado, meus queridos e amados irmãos. Nós precisamos sempre estar atentos ao fato de que lidamos com um adversário astuto e muito mais poderoso que nós. Nossa confiança deve residir no Senhor e, se estivermos arraigados e firmados nele, temos preciosas promessas a respeito. Vigie sobre o seu coração. Deus nos fez diferentes uns dos outros em personalidades e temperamentos. Assim, precisamos conhecer os nossos próprios pontos fortes e fracos para melhor podermos guardar o nosso coração. Então, em que área você tem fraquezas? A vencer ou uma maior propensão a ser tentado? Faça essa análise cuidadosamente e sincera com suas atitudes e pensamentos a respeito do materialismo, egoísmo, orgulho, ira, maldade, problemas com a língua, sensualidade, preguiça. Essa lista pode ser aumentada, mas faça um exame cuidadosamente a respeito dessas coisas no seu coração, no seu íntimo, e verifique quais delas você tem. São pontos fracos onde você tem dificuldades em escapar a tentações. Lembre-se de que o nosso coração é mau e enganoso, está lá em Jeremias 17:9. Ore em humilhação. Nós precisamos orar reconhecendo a nossa fragilidade e a necessidade do socorro de Deus. Está lá em 1 Pedro 5, do 6 ao 9. Ore sempre, precisamos orar sempre, pois todo o tempo nós somos alvos da tentação e sempre somos necessitados do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Toda vigilância é inútil sem a oração.